A paz do Senhor, a paz de Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje, mais uma vez aqui, para falar do nome santo do nosso Pai, nosso Eterno, que tem nos guardado, tem estado conosco, tem se manifestado no nosso meio, tem estado conosco todas as madrugadas, trazendo palavra a guiar a paz de Deus, trazendo palavra para Quinan, a paz de Deus, Roberta, a paz do Senhor, para a gente se fortalecer, irmãos. A luta, Ademilton, a paz de Deus seja bem-vinda. A luta está grande, mas nós temos um Deus que nos livra de todas elas. Ele alivia as nossas cargas, Ele está conosco todo o tempo. Então, todos os dias Ele traz uma palavra para nos fortalecer durante o dia, para que a gente depois, na outra madrugada, venhamos agradecer, como a gente sempre ora, a primeira oração agradecendo ao Senhor. E assim Ele tem feito conosco desde o início dessa obra aqui. Então, mais uma vez aqui, irmãos, nós vamos orar, mas eu não vou pregar sobre, tá? Eu vou ler João capítulo 20, vou ler do versículo 26 ao 29, por quê? Porque é uma palavra que é para um coração certo, para uma pessoa, para pessoas, porque muitas das vezes a gente tem dúvidas, irmãos. O Senhor traz uma palavra como uma palavra que nós vamos profetizar aqui, que é Amós, tá? Amós capítulo 9, é a nossa palavra que o Senhor enviou. Wender, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Mas a gente vai ler essa palavra aqui para preparar o teu coração, o meu coração, para receber promessas da parte de Deus. É promessas que eu, a sua irmã Adriana, que sou como vocês, que tenho lutas, que tenho dificuldades, como cada um aqui. Não sou eu. Maria, a paz de Deus, sou de São Paulo, viu, Maria? Seja bem-vinda, a paz do Senhor. Então, eu estou falando aqui o que a palavra de Deus diz. O Senhor trouxe uma palavra de promessa de Amós. Mas antes da gente ler Amós, vamos preparar o nosso coração dentro dessa palavra que o Senhor atentou a mim quando eu estava passando para vir sentar aqui. E depois, quando eu fui ver a palavra que o Senhor entregou, que o Senhor, meu filho que trouxe para me ler, e o Senhor abriu os meus olhos dentro dessa palavra de Amós, a gente precisa ouvir essa palavra de João aqui. Tá bom, irmãos? Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Irmã Prisciele, a paz de Deus, seja bem-vinda, bom dia. Stefan, a paz do Senhor, a paz de Deus, bom dia também. Paz do Senhor a todos. Vamos orar, irmãos. Eu vou ler aqui rapidinho João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29, e depois nós vamos para a nossa palavra, que é Amós 9, tá bom? Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor mais uma vez, porque tudo que o Senhor entrega, sempre o Senhor dá uma palavra de respaldo para colaborar, para se ligar, para ser aliançado com a palavra que o Senhor tem para entregar aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa confundido, o Senhor não nos deixa ser surpreendidos, o Senhor não nos deixa sem o teu ensinamento, sem a tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por cada vida que o Senhor guardou no dia de ontem. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que o Senhor guardará durante esse dia. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tem nos sustentado, tem nos guardado, tem curado, tem aliviado as nossas cargas, tem abrido as portas onde não tem feito milagres sobrenaturais sobre as nossas vidas. E nós só temos a agradecer. O primeiro milagre sobrenatural, e eu acho que o maior de todos, é o dom da vida. E nós estamos vivos pela tua infinita misericórdia. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço, porque o Senhor é o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, que na hora mais difícil das nossas vidas, o Senhor é aquele que nos socorre. Obrigado, meu Deus, pela palavra de ontem, que foi justamente, falava um pouco disso, que o socorro vem do Senhor. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora das angústias e atribulações. Obrigado, meu Deus, porque assim tem sido feito. Assim o Senhor tem se apresentado àqueles que creem. Desde já agradeço, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelos anjos intercessores também, Senhor, que já estão aqui intercedendo por essa live. As irmãs e os irmãos que também intercedem pela nossa obra, pela minha casa, minha família. Obrigado, meu Deus. Reverte em bênção, reverte naquilo que eles estão necessitando neste momento. Obrigado, meu Deus, também pelas irmãs que têm ajudado aqui. A irmã Malu, que gravou o vídeo da live. Ontem eu até não deu tempo para me colocar, porque eu não estava muito bem, mas o Senhor é Deus. O Senhor é grande e obrigado por me trazer aqui também, porque eu creio que eu já estou curada para a honra e glória do santo nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo.
A paz de Deus, irmãos, a paz do Senhor. A palavra do Senhor em João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29, diz assim: Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui, Eric, a paz do Senhor seja bem-vinda. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor e meu Deus, Senhor meu e meu Deus. Disse Jesus: Porque me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Glória a Deus, aleluia. Mel de vitória, paz de Deus. Essa palavra, irmãos de João, fala naquela passagem de Tomé, quando ele estava ali duvidando que Cristo havia ressuscitado. E essa palavra é tão linda, irmãos, eu não vou pregar sobre ela, mas eu já preguei aqui uma outra vez para vocês verem que a porta fechada não impede o Senhor de entrar. A situação adversa da tua vida não impede Jesus de entrar. O Senhor, quando o Tomé está ali questionando com os outros, porque quem viu, quem não viu, eu não vi, ele simplesmente entra e a palavra de Deus deixa bem clara, a porta estava trancada. E ele se pôs no meio deles e disse: A paz seja convosco. Então a porta trancada não impediu ele de se achegar a eles, se apresentar a eles, chegar ali próximo deles. E quando Tomé, antes dele, ele chega e fala: Pai, chega conosco, e fala: Vem aqui, pegue nas minhas mãos, coloque a mão aqui, coloque do meu lado, para você ter certeza que sou eu que estou aqui. Tomé fala: Senhor Deus meu, meu Deus. Aí o Senhor vira para ele e fala: Só porque você me viste, você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É essa palavra, irmãos, que o Senhor quer trazer a algum coração aqui que está duvidoso. Nós vamos ler uma palavra de promessa aqui. Então já desde agora eu vou orar novamente, para que em nome de Jesus a gente, de uma vez por todas, quem tem dúvida, pare de duvidar. Porque o Senhor tem uma palavra poderosa para nos trazer, na palavra de Amós 9. E às vezes, irmãos, quando a gente escuta uma palavra de promessa, a primeira coisa: será que é para mim? Irmão, minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, RST, a paz do Senhor seja bem-vindo. A gente tem que aprender que as coisas do reino só chegam na vida daquele que crê. Se você não crer, se você não acreditar, se você não tomar posse, não viver como se já estivesse recebido, porque isso é ter fé. A fé passa em você crer naquilo que você não vê. Então, se você não viver dessa forma, não receberá nada do que Cristo conquistou na cruz. Não adianta, irmãos, você ir em lugares aí, pegar os envelopinhos, fazer propósito, ficar não sei quantos dias jejuando, não sei quantos dias fazendo propósito, se você duvida que Deus pode mudar a tua história. Então é tudo em vão. Aí depois vai culpar o ministério tal, fulano de tal, fulano, porque não tem poder, porque isso, aquilo, outro, porque mentiu, porque isso. Por quê? Porque tudo passa no a gente crer e ter fé. E para crer tem que ter fé. Se você não tem fé, como é que você crê? Então Cristo fala bem claro a Tomé aqui, deixa essa passagem como exemplo. É não duvidando, é entendendo que nós temos um Deus que tudo pode fazer. Ele é Deus do impossível, Ele é Deus que quebra as cadeias, quebra as correntes, abre porta onde não tem, ressuscita sonhos, ressuscita mortos, cura o físico da gente, cura o nosso espiritual, faz com que a gente ande conforme aquilo que Ele quer, se a gente se aliançar, se a gente se lançar aos pés do Senhor e começar a ouvir e obedecer. Tomé duvidava, mas quando ele viu Cristo e pegou nele, tocou nele, foi aonde ele viu: Senhor meu Deus, Deus meu. E Cristo chamou a atenção, falou: olha, só porque você me viu, me tocou, é que você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram, que não vão ver, mas crerem. Então essa palavra, irmãos, é para mim e para você. Nós não ouvimos, nós não tivemos esse privilégio de andar com Ele. Nós não tivemos esse privilégio de viver no tempo que Cristo andou na terra. Mas nós somos aqueles que Ele partiu na cruz para nos salvar, para nos aliançar com Deus e fazer parte novamente da família do Senhor, nos ligar a eles.
e nós pudéssemos ser chamados de filhos. E lá ele conquistou promessas, mas essas promessas é para todo aquele que crê. Se houver dúvida, não tem como receber. Tá bom, irmãos? Essa palavra aqui foi só o início. João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29, foi a palavra que eu li agora. Agora nós vamos orar. Porque se você está necessitando de algo da parte de Deus, mas você não tem tido fé o bastante, ou não tem crido bastante, nós vamos orar aqui para que esse sentimento, essas dúvidas caiam por terra. Para quê? Para que você esteja com o coração preparado para receber essa palavra aqui. Meu irmão, minha irmã, minhas irmãs, você está passando por alguma enfermidade, é ansiedade, é depressão, é o casamento que precisa ser restaurado, é a vida financeira, é a vida espiritual, meu irmão, é o seu relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, meus irmãos. Nós vamos orar, e essa palavra é palavra de promessa. E só vai receber, irmãos, aquilo que crê. Sem crer é impossível. Michele, a paz de Deus. Nós vamos orar, tá bom, irmãos? Lemos aqui João capítulo 20, do versículo 26 ao 29, que é uma palavra que o Senhor deixou. Por isso que nós vamos orar aqui, porque o Senhor falou que tem pessoas que estão com o coração assim como o de Tomé. E a porta não impediu Deus de entrar. A porta não impediu Jesus de entrar e ter com eles, levar a presença dele. E quando o Senhor entra, irmãos, numa casa, dentro do teu coração, na tua vida, faz parte da tua história, o cenário é todo mudado. Não tem como ficar da mesma forma. Tá bom, irmãos? Se muda tudo. Em nome de Jesus. Valdenir, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vamos orar, irmãos, para cair essas dúvidas, essa incredulidade, para que a gente possa ler aqui a palavra de Amós, capítulo 9, do versículo 14 ao 15, que é uma palavra de promessa, mas só vai receber aquele que crê. Tá bom, irmãos? Alzirene, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez que o Senhor sempre se move diferente aqui no nosso meio. Estamos orando pela segunda vez, Pai, mas orando para que essa palavra de João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29, não permaneça no coração dos teus filhos, essa incredulidade, essas dúvidas, essas incertezas, que o Senhor chegará no cenário, que o Senhor entregará a promessa, que o Senhor mudará situações que muitos não estão conseguindo resolver. Bem-aventurado aqueles que não viram e crerem, porque nós somos esse povo. Nós somos o povo que somos uma geração após o Senhor ter partido dessa terra. Não andamos contigo, não vimos o Senhor, mas cremos que o Senhor esteve aqui e conquistou promessas. Hoje nós podemos ser chamados de filhos por conta do teu amor e da tua entrega. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, visita os corações agora. Visita o alto da cabeça até a planta dos pés. Onde houver uma dúvida, uma incredulidade, Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus, para que os teus filhos estejam com o coração adubado e preparado, Pai, para receber a palavra da promessa. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por sempre se mover no nosso meio do seu jeito e do jeito que o Senhor quer. E nós sempre aqui, como eu também digo, eis-me aqui. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E, Pai, onde havia essas incertezas, essas incredulidades que acabaram de cair por terra, e o Senhor mandou para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte, preenche com o sangue de Cristo, para que o lugar fique preenchido com o sangue e a graça do Senhor, que aonde o sangue de Cristo está, o inimigo não tem poder nem de retornar. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Romero, a paz do Senhor, seja bem-vindo, irmão, a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos, louvado seja o santo nome do Senhor. Palavra de Deus hoje, irmãos, nós lemos aqui, para os que estão chegando agora, lemos João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29, que fala da incredulidade ali de Tomé, onde Cristo chama a atenção dele e fala para ele, né, que olha, só porque você, Maria ADM, a paz de Deus, seja bem-vindo, só porque você me viu, você crê? Então, bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram. Então, a palavra de Deus é bem clara, a gente precisa crer, tá bom? E lá vem agora a palavra poderosa do Senhor. Gleise,
Gleice, a paz de Deus, que é uma promessa para mim e para a tua vida. Está preparado o teu coração? Coloca agora todas as suas incertezas, as suas dúvidas nas mãos do Senhor. Faça com que Ele mande para bem longe, para que você esteja com o coração fortalecido e cheio de fé. Fé essa multiplicada para receber essa palavra. Em nome de Jesus. Evanira, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém? A palavra do Senhor diz assim: um futuro feliz para Israel. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus diz, quer dizer, naquele dia construirei de novo o reino de Davi. Morena, a paz de Deus, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, que está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá, Maria José, a paz de Deus, mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas e beberão seu vinho. Cultivarão pomares, comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, que falei. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, muito obrigado por essa palavra de Amós, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Palavra essa de promessa, palavra essa de fé e de esperança para corações que já estão aflitos, que estavam, Pai. Eu profetizo que estavam aflitos, ansiosos, cheios de expectativa. Mas o Senhor é um Deus que traz a esperança no momento certo, traz a força através da tua palavra para que o seu povo se ponha de pé e receba mais uma vez a palavra de profecia e promessa vinda da tua parte. Não é palavras e profecias faladas por boca de homens, mas é a tua palavra nos garantindo e trazendo a promessa para as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãs? Amém? A palavra do Senhor em Amós, capítulo 9, é uma promessa para o povo de Israel, um futuro feliz para o povo de Deus, para aqueles que creram, aqueles que não duvidarem, aqueles que se permanecerem de pé em meio às lutas e às batalhas. Ele fala do povo dele que estava em cativeiro e que ele ia trazer de volta, que a casa de Davi havia caído. Ele faz uma comparação. Ele fala, a casa de Davi caiu. Eu faço essa comparação a vocês, como uma casa que caiu, mas eu farei, reconstruirei ela de novo, taparei as brechas, farei com que os muros sejam levantados, as paredes, e ali haverá novamente um lugar perfeito para que possa ser vivido nele. Silva Chias, a paz do Senhor. Diego, a paz de Deus. Quantos de nós, Iasdo, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ellison, a paz do Senhor, boa noite. Bom dia, quer dizer, a paz de Deus. Quantos de nós, irmãos, estamos passando momentos difíceis de uma vida que é parecida com uma casa em ruínas, está caindo, está precisando de uma reforma, está precisando de vigor, está precisando de luz, está precisando de força e vida, verdadeiramente vida, para viver dentro dela. Quantas pessoas moram em casas mesmo feitas por mãos de homens, mas dentro dessa casa tem vivido tanto deserto, tanto problema, a paz do Senhor, tanta dificuldade, que é como se não existisse ninguém vivendo nela. Mas o Senhor, Ele traz essa comparação aqui dentro da palavra, pela boca de Amós, um recado ao povo, que não desfalecesse o coração, porque chegaria o tempo, está chegando o tempo, que o Senhor vai reconstruir, vai tapar as brechas, vai fechar os buracos, vai fazer com que essa casa torne a ter vida e que ela esteja limpa, adornada, reformada, para que muitos vivam dentro dela. Luiz, a paz do Senhor. Luciana, a paz de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente
a situação faz com que você segue de uma tal forma que você limita o poder do Senhor. Wende, a paz de Deus. Mas aqui o profeta Amós começa a profetizar para um povo que estava também com o semblante caído, sem força, querendo sair daquele momento difícil de cativeiro, voltar para a terra deles, porque eles, além de tudo, estavam numa terra estranha. Mas o Senhor, ele sempre chega na hora certa. Quando ele vê que o povo dele estava para desistir ou estava com uma dor tão grande que não conseguiria romper o olhar para a situação, para olhar para ele, ele chegava sempre com uma palavra de promessa. Uma palavra para levantar o ânimo. Jacira, a paz do Senhor, luz de vida, a paz do Senhor, Nayara, a paz de Deus. Ele sempre chegava com uma palavra como essa, que está chegando hoje, virtuosa, a paz do Senhor no teu coração e no meu coração. A palavra é essa, irmãos, que precisa ser acolhida, precisa ser recebida com toda a fé. Porque sem fé é impossível você tomar posse e que essa promessa chegue na tua vida. Depois ele fala ainda do tempo, que vai haver um crescimento tão grande, irmãos, que a uva, o trigo vai crescer muito mais rápido do que é o normal. Que não vai dar tempo muitos nem de colher e muito menos de beber o vinho. O vinho vai correr de uma tal forma, vai ter tanta uva, que não vai dar tempo de fazer o vinho, que o vinho vai virar um rio. Então é um crescimento que Deus está trazendo para mim, para a tua vida, que a gente tem que, irmãos, de uma vez por todas acreditar. Ah, irmão, mas minha vida está um deserto. Olha, meus armários estão vazios. Ai, minha conta lá, irmão, está zerada. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu tenho meu negócio, mas não entra um pé de pessoa. Ai, pai, minha saúde. Tudo, irmãos. Cada um dentro do que está passando, a gente não pode, irmãos, limitar o poder de Deus. Cada um está vivenciando, sim, os seus estreitos, os seus desertos, uma terra seca. Mas o Senhor é aquele que chega na hora certa e derrama a chuva no tempo certo. Aqui, irmãos, essa palavra de Amós é como uma chuva, caindo numa terra sedenta, numa terra que está seca há muito tempo, num lugar onde nada crescia, onde nada ia para frente, onde as coisas estavam verdadeiramente ressecadas. Mas o Senhor traz uma palavra de promessa, uma palavra de vitória, uma palavra onde Ele fala, as coisas vão ser de uma tal maneira que a casa vai ser restaurada. Eu vou colocar meu povo de novo na terra da qual eu prometi, uma terra onde vai poder colher, vai poder plantar, e a tudo que você plantar vai ter um crescimento tão grande que não vai dar tempo nem de fazer o que é normal. Mas você vai ver diante dos teus olhos o crescimento daquilo que o Senhor fará. Às vezes, irmãos, a gente vê as coisas paralisadas. Kátia, a paz do Senhor seja bem-vinda. As coisas paralisadas, momentos difíceis, coisas que acontecem dentro das famílias e do lar. Fives, a paz do Senhor seja bem-vinda. Perdão. Cleudeni, a paz de Deus. Mas o Senhor é aquele que muda cenário. E dentro dessa palavra ele está chegando com uma mudança. E não é qualquer mudança, solene, a paz do Senhor seja bem-vinda. Não é qualquer coisa. É uma palavra que o Senhor está falando de um povo que estava vivendo um tempo difícil, Valdivino. A paz do Senhor, um tempo de escravidão, de cativeiro, onde o Senhor chega ali através de Amós trazendo uma palavra, olha, eu sei que a casa, ele faz uma comparação com a casa de Davi. A casa de Davi caiu. Mas eu faço essa comparação a vocês para dizer o que eu farei. Eu vou tapar as brechas, vou reconstruir as paredes, vou fazer com que ela seja reformada para que vocês voltem a morar dentro delas. Um lugar onde verdadeiramente pessoas possam viver. Lugar de vergonha, irmãos, vai ficar para trás. O Senhor dará dupla honra na vida daquele que crê e confia. Nós começamos aqui lendo as dúvidas, aquela passagem onde Tomé duvida da ressurreição do Senhor. E eles dentro daquele lugar com porta fechada e tudo, o Senhor Jesus entra no meio deles e fala, a paz seja convosco. Imagina o susto que eles tiveram. Da porta está trancada e o Senhor está ali no meio deles. Mas ainda ele olha para Tomé, porque ele tinha ouvido o que Tomé tinha falado. Toque aqui, pegue aqui em mim, toque em mim e veja.
Aí ele toca e fala, Senhor Deus meu Deus. E o Senhor vira para ele e fala, só porque você me tocou é que você acredita? Alene, a paz de Deus. Aí o Senhor traz uma palavra falando, bem-aventurados que não viram, mas creram. E nós somos esse povo que Jesus estava falando há muitos e milhares de anos atrás. Um povo que não vivenciou, não andou com ele, não esteve com ele, mas cremos. Cremos de todo o nosso coração que tudo que pedimos em nome dele nos será entregue para que o Pai seja glorificado no Filho. Assim está escrito na palavra do Senhor. José é a paz de Deus. E depois ele vem com essa mensagem, uma palavra de promessa para te levantar, te dando força, onde a esperança do teu coração será ali renovada, para que você entenda que o tempo do Senhor está chegando na minha e na tua vida. Ah, irmã, mas a irmã fala isso porque a irmã é de Deus, é isso, aquilo outro, eu não gosto de pôr títulos, tá, irmãos? É porque a senhora é há muito tempo. Não, irmãos, não importa o tempo, importa é que você crê e tenha fé. A gente tem que parar, irmãos, de ficar botando desculpa, Tati, a paz de Deus, em tudo para dizer que não somos dignos para receber as coisas do Senhor, sendo que só basta um passo meu e teu, é crer e ter fé. Ah, irmã, mas é tão ruim. Irmãos, não tem mais para Deus. Ou é ou não é. Ou você acredita ou não acredita. Quem não acredita não é bem-aventurado. O que acredita é bem-aventurado. Maria, a paz do Senhor. A palavra não vai mudar, irmãos, por causa de mim ou de você. Ela vai se cumprir, ela se cumpre e vai continuar se cumprindo até aquele último momento, que a volta dele vai se cumprir, a gente querendo ou não querendo, você recebendo sua promessa agora ou não, o Senhor vai voltar. Então, enquanto ele não volta, irmãos, as promessas dele são vivas, elas são verdadeiras. Ela só não é verdadeira esse monte de gente profetizando coisa aí, que muita coisa Deus não mandou falar. Mas se for firmado na palavra, se declarar a palavra de Deus, irmãos, a palavra do Senhor não volta vazia, antes que ela se cumpra na tua e na minha vida. Essa palavra de Amós está falando de um tempo novo, de um renovo, um renascimento de um povo que há muito tempo tem sido assolado. Por muito tempo tem passado lutas e aflições. Comunidade, usuário, a paz de Deus. A paz do Senhor seja bem-vindo. Fran, a paz de Deus. Um povo, irmãos, não é de agora. Por isso que eu falei aqui. O Senhor é muito lindo, irmãos. Ele traz uma palavra no início, porque eu não ia falar sobre João, capítulo 20. Eu estava passando para vir para cá e eu tenho um calendário ali. E na hora que eu passei estava Deus meu. E aquilo ficou na minha mente. Então eu sentei aqui, já preparei, meu filho tinha trazido a palavra de Amós, eu tinha meditado e coloquei aqui. Falei, Senhor, muito obrigado por esta palavra. Uma palavra de promessa e de esperança para nós que somos teu povo. E eu fui ler, irmão. Já o Senhor falou, olha, leia esse antes para que quem estava com o coração duvidoso, igual de Tomé, tem que se libertar dessa incredulidade para receber essa promessa de Amós. Irmãos, vocês estão entendendo? E isso, irmãos, eu não estou aqui. O Senhor sabe e Ele está diante de nós aqui. Eu não escrevo nada, não tenho... Mais uma vez eu vou falar aqui. Não escrevo esboço. O mínimo que eu escrevo ali é os nomes daqueles que pedem oração e uma boa noite para o Senhor, que eu sempre tenho esse hábito de escrever. Tá aqui a minha Bíblia, a Bíblia do meu filho. Essa Bíblia aqui é do meu filho. Tá, irmãos? Já de Amós, para vocês verem que foi ele mesmo que me deu. E aqui, irmãos, a minha Bíblia que eu li, o João. Porque eu fui ver, eu falei, Senhor, por que o Senhor está me indagando esse meu Deus de Deus meu? Aí eu fui ler. Aí é a dúvida, a incredulidade de Tomé. E o Senhor falou, filho, depois faça uma oração para que isso seja quebrado. Porque senão não recebe a promessa que você vai ler em Amós que eu enviei. Irmãos, o Senhor é grande. LL93, a paz de Deus, seja bem-vindo, boa noite. Bom dia, quer dizer, perdão. Então, irmãos, é um tempo novo. Um tempo feliz, na Bíblia do meu filho diz assim, um futuro feliz para Israel. Quem são os de Israel de Deus agora? Somos eu e você. Um povo que foi enxertado, colocado de novo na videira verdadeira, para que nós fôssemos chamados de filhos,
para que a gente hoje tenhamos esse título de filhos, de herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Berger, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Perdão. Então, irmão, você crê? Crê, tome posse dessa palavra. Lemos aqui, eu vou ler aqui, irmãos, do 13 ao 15, tá bom? Porque tem gente que chegou agora, só vou ler para afirmar. Eu vou ler ele novamente, é pequenininho, irmãos, para afirmar. Você tem fé o bastante para crer? Celeste, a paz de Deus, você que chegou agora, Deus está insistindo, irmãos. Eu não gosto de fazer isso, mas é porque tem gente aqui que precisa receber essa promessa. Mas tem que entender, com dúvida não acontece. Então, a partir de agora, todas as dúvidas, todas as suas incertezas, incredulidade caiu por terra, em nome de Jesus, para que você receba essa palavra. E é para uma pessoa que precisa muito, irmãos. Uma pessoa que já vem sofrendo há muito tempo. Mas o Senhor está trazendo um tempo novo para a tua vida, para essa vida, para a tua vida e para a minha vida. Porque eu também preciso. Tá bom, irmãos? Vamos, fique atento. Vamos ouvir a palavra do Senhor novamente. Depois a gente já vai orar, tá bom? O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes, levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram de quem? Do Senhor, eram minhas, diz ele. Está escrito. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu o Senhor que está falando. Está chegando um dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uva mais depressa do que poderão fazer o vinho. Tainá, a paz de Deus. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra, para a terra da promessa, a terra que ele prometeu. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas, assim diz o Senhor. Farão plantações de uvas, beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão as suas próprias frutas. Edilúcio, a paz de Deus seja bem-vindo. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, Senhor Deus de vocês, que falei. Sou eu que estou falando, irmãos? É a palavra de Deus. Quando Deus traz, é porque tem casa, tem endereço certo, e essa casa, esse endereço certo são corações, são vidas, eu e você, mas tem que crer, irmãos. Agora imagine um tempo de crescimento, de um crescimento tamanho, que onde outros não estão tendo e você terá, que vai sobrar tanto que você não vai dar tempo de colher, para você usufruir. As uvas, ele fala aqui, Mariene, a paz de Deus. Ele fala das uvas aqui como a gente diz, com uma comparação. Ele fala que as uvas ali, eles faziam o vinho. Então ele fala, o vinho, vocês não vão conseguir fazer, vai virar um rio de tanto que vocês não vão ter tanto, é tanta fartura que não vai dar conta. E vão viver numa terra que ninguém mais vai lhe arrancar. Essa terra, irmãos, é a vida, a tua vida arraigada, enraizada no Senhor. Aqueles que têm sua casa, os seus alicerces sobre a rocha que é Deus, irmãos, olha, só o Senhor para lhe dizer quantas coisas você tem por direito. Mas às vezes a gente duvida, irmãos, a gente prefere olhar para o que nós estamos vivendo e esquecer de olhar para aquele que pode resolver aquilo que está na tua frente. A gente já vem alguns dias, eu venho repetindo muito isso, irmãos. Olha para o Senhor, olha para os montes, que é de onde virá o teu socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ontem nós lemos aqui o Salmo 46, sabe? Onde o Senhor tira mesmo, o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente em hora de qualquer aflição e angústia. E o Senhor nos tira dela. O Senhor é nosso esconderijo. Sabe, a sombra do Onipotente nós temos que descansar. E nós vamos sempre, das nossas lábios tem que sair. Diremos do Senhor, o Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio, Deus nosso, em quem confiamos. Máximo Bu, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Vinícius, a paz de Deus. Então Deus está trazendo aqui, trouxe uma palavra antes que a gente orou, para pessoas que têm, Adriana Pereira, a paz de Deus. Perdão, irmão. Que tem duvidado das coisas, Deus tem prometido, mas como não chegou no tempo da expectativa,
que a gente tem essa mania, né, de querer ter tanta expectativa e esquecer que as coisas acontecem no tempo de Deus, aí está começando a duvidar, começando a enfraquecer, se sentir fraco, se sentir assim como se verdadeiramente, não vai dar certo. Mas o Senhor traz aqui uma palavra em Amós, Douglas, no Amós 9, do versículo 11 ao 15, onde ele traz uma promessa de crescimento, promessa de um tempo novo, promessa de reconstrução de uma casa. Talvez o teu casamento está em ruínas, a tua vida em família não está muito boa, o Senhor vai reconstruir e vocês vão poder morar. Quem mora dentro de uma casa? Famílias regadas de amor, de paz, de prosperidade, de saúde. Depois ele fala de plantação. Quem tem negócio, irmãos, quem está ali abrindo o seu negócio, quem já tem o seu negócio, mas não tem tido êxito, não está crescendo, o Senhor fala de um crescimento muito rápido. Irmã, mas olha a economia como está uma incerteza danada, é o fulano que está lá do outro lado do mundo ameaçando aqui, isso, aquilo, outro. Irmãos, para Deus não há impossível. Para Deus não há empecilho. Pode bolsa desabar, pode o que for. Aqueles que crerem no Senhor terão um crescimento em tempos onde muitos não estão crescendo. Mas precisa ter fé, irmãos. O Senhor está falando aqui de um crescimento muito rápido, que se você não tiver tão assim, seja ágil, e mesmo sendo ágil, ele fala ali, né, que vai ser um crescimento, o trigo vai se crescer tão rápido que você não vai conseguir ter o que fazer com que tanta coisa que você tem, você não vai conseguir dar conta. Então é um crescimento. Depois ele fala ali de uma promessa, olha, eu estou tirando de um cativeiro pessoas que já faz tempo, irmãos, que estão vivendo vidas que só o Senhor para ter misericórdia, situações. E o Senhor está dizendo, Nur, a paz de Deus, eu vou mudar, vocês voltarão a viver nessa terra e ninguém vai lhe arrancar. Isso, irmãos, na área financeira, na sentimental, na saúde, na espiritual. Deus é Deus, irmãos, para mudar o nosso cenário. Mas precisa ter fé e crer. Tá bom? Não seja como Tomé. Não seja como muitos que acham que uma porta, que a bolsa, que o país, que isso, aquela outra, um tarifaço, um negócio, vai impedir o crescimento de algo que o Senhor está com as mãos. Ninguém impede o agir de Deus. Se você crê nele, as mãos dele estão sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde. E agindo Deus, quem pode impedir? Creuza, a paz do Senhor seja bem-vindo. Use a paz do Senhor. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Tá bom, irmãos? Então não pense como Tomé. Não fique ali achando que aquela simples porta impedir Jesus de entrar. A porta estava trancada e Jesus entrou no meio deles e disse, a paz seja convosco. Ele estava no meio deles. A porta não impediu. Então esse cenário que você está vendo não vai impedir o Senhor de chegar na tua história e trazer um tempo novo, trazer mudanças, trazer transformação para a tua história, para a minha história também e para nossas histórias. Júlia, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Vamos colocar em prática a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas aquele que crê receberá do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Separe seu copo com água, se assim você tiver fé e desejar. Coloque diante de ti aquilo que você necessita, o que você precisa, porque Deus é Deus e Ele pode sim fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. Amém? Vamos orar juntos, irmãos? Vamos orar, aproveita, tá? Irmãos, talvez você ainda está com aquele pouquinho de dúvida. Se você está dessa forma, se junte conosco, se junte com pessoas que vão se unir, mesmo que a tua fé seja pequenininha, vai unir com a fé das irmãs que estão aqui na live, a minha fé, a fé dos irmãos que vão vir mais tarde, e nós vamos ser sim agraciados pela graça do Senhor. Irmã Givanete, a paz de Deus seja bem-vinda. Anda Rodrigues, a paz do Senhor. Então vamos unir nossas forças, vamos unir, não vamos fazer como Tomé que duvidou, e também vamos estar com o nosso coração, irmãos, em nome de Jesus, preparado. Bom dia, irmã, a paz de Cristo. Preparado para receber essa promessa de Amós. Hoje o Senhor fez tudo diferente. Nos trouxe uma palavra para que depois nós orássemos para que as correntes da incredulidade fossem quebradas. Para poder estar com o coração preparado para receber a palavra de Amós 9, que nós lemos aqui. Então, irmãos, agora nós vamos orar.
Coloque a tua fé em ação. Depois de aprender mais um pouco do que Deus quer para mim, para a tua história, aprender em Deus o que verdadeiramente Ele é, um Deus poderoso, um Deus do impossível, vamos orar, vamos unir as nossas forças, nossa fé, para que em nome de Jesus tudo seja transformado, porque aonde o Senhor chega, há uma transformação tamanha que nem a gente mesmo vai entender, mas que só vamos glorificar, porque sabemos que o sobrenatural do Senhor chegou nas nossas vidas. Amém, irmãos? Amém? Perdão, vamos orar? Perdão, tomar um copo com água para a gente orar, tá bom? Vamos orar agora? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor mais uma vez, Pai, por essa madrugada abençoada, por essa madrugada onde nós sentimos a Tua presença, onde o Senhor trouxe aquilo que o Senhor determinou. E que nossos corações foi agraciados, Pai, por uma palavra onde muitos aqui tinham uma vida que realmente estava em dúvida, estava desacreditando daquilo que o Senhor pode fazer. E depois oramos, essas cadeias foram quebradas. Mais uma vez eu oro aqui para aqueles que chegaram depois. Se há alguma incredulidade, alguma falta de fé, Pai, a fé está pequena. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, esse dado do inimigo que muitas das vezes é o que tem impedido o teu povo de receber as tuas promessas. Multiplica a fé, Senhor. Manda para longe a incredulidade, as dúvidas, para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. No lugar preenche com o sangue de Cristo, onde a graça do Senhor vai preencher o lugar e o inimigo não vai ter poder de voltar novamente. Meu Deus e meu Pai, obrigado por adubar esse coração, por fortalecer essa vida, para receber a palavra de Amós capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Obrigado, meu Deus, porque ali há promessas lindas e maravilhosas para todo aquele que crê. A porta não impediu do Senhor entrar e ter com os discípulos. A situação não vai impedir do Senhor entrar e mudar a história de nós que somos teus filhos. Eu louvo ao Senhor mais uma vez por tudo. Obrigado, meu Deus, por guardar, Pai, os moradores de rua, aqueles que moram em lugares precários, Senhor. Essas 2 noites que foi frio, 9 graus, 7 graus, mas hoje, graças a Deus, está frio também. Mas eu creio, Pai, que assim como o Senhor guardou eles durante essas madrugadas, guardará até o fim desse frio. Nós sabemos que muita coisa, Pai, precisa se cumprir, e o Senhor é Deus e o Senhor faz o que tem que ser feito. Mas o Senhor também envia os seus anjos, anjos fiéis, pessoas que levam a sopa, o cobertor, levam ali o acolhimento, abre as portas das suas igrejas, das suas empresas para acolher alguns desses pessoas durante a madrugada. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado porque assim eu creio que foi feito e vai ser feito e continuará sendo feito em nome de Jesus Cristo para a tua honra e glória. Que assim também, Pai, aqueles que estão encarcerados, que estão aí, Pai, em nome de Jesus, em hospitais. Obrigado, Pai, pelo restabelecimento da minha prima, que já fez a cirurgia, agora está ali se restabelecendo para voltar para casa. Obrigado, meu Deus, por cada irmã que orou. Obrigado, meu Deus, reveste a elas em bênção e vitória. Eu só tenho a agradecer. Obrigado por cada vida e cada família que o Senhor tem alcançado através de nós aqui reunidos. Somos um povo pequeno, falhos, Pai, mas estamos aqui buscando ao Senhor que pode, e eu sei que o Senhor pode. Continua manifestando o teu poder, Pai, sobre essas vidas, sobre aqueles que moram na rua, os que estão acamados, adoentados, enfermos, aqueles que estão encarcerados, os orfanatos, as crianças, Pai, principalmente, precisam do Senhor. Pai, coloca anjos ao redor daquela mulher, dessas crianças, Pai, que estão sofrendo ameaça, de jovens, homens que possam estar sendo ali ameaçados. Mas o Senhor é um Deus que dá o livramento na hora certa, no momento certo. Meu Deus e meu Pai, obrigado por sempre estar operando no nosso meio. Obrigado por estar visitando cada área dos governantes dessa nação, onde as leis verdadeiramente, Pai, sejam cumpridas, onde aquilo que foi determinado se faça. Não se volte atrás, não se fique essa venda de um lado e de outro, onde nada acontece. Aqui no nosso país o costume é tudo virar pizza, mas o Senhor é um Deus que não se agrada disso. Então dê força, Pai, àquele que verdadeiramente está direcionado nas tuas mãos. Não deixe, Pai, que nosso país seja derrotado, que nosso país seja envergonhado como tem sido. Mas o Senhor fará da nossa nação uma nação celeiro de missionários, celeiros
onde sairá muita coisa daqui para o mundo. Mas que sejam coisas boas, não vergonhas, em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, muito obrigado, em nome do Senhor. E cada vida agora, Pai, que apresentou diante de Ti os seus currículos, carteiras de trabalho, fotos de entes queridos, pessoas que eles precisam ser alcançados, pessoas que precisam ali das suas causas na justiça, os advogados que estão sendo apresentados para que o Senhor direcione, para que dê a vitória para o Teu povo, o juiz, que muitos estão esperando só o aval do juiz. Meu Deus, dê ali, Pai, a eles a vitória. Em nome de Jesus, tira toda a espera, tira do último e põe em primeiro, porque a Tua palavra diz que os últimos serão os primeiros, que as causas do Teu povo sejam colocadas diante de onde tem que ser resolvido, e que eles recebam, em nome de Jesus, a vitória vinda do Senhor. Assim também, Pai, como eu oro por cada família, cada vida do nosso grupo, os ministérios da irmã Thaís, da irmã Naitesca, da irmã Cristina, da irmã Nilza, o nosso ministério aqui, os ministérios, Pai, de cada irmão e irmã aqui que o Senhor tem colocado chamado, fortalece, direciona, em nome de Jesus. Já oramos pelos negócios do Teu povo, então eu só vou agradecer pelo crescimento sobrenatural que o Senhor dará. Tira todo impedimento, Pai, todo espírito de inveja, todo espírito, Senhor, que venha querer travar a bênção de chegar na mão do Teu povo. Está repreendido, amordaçado e paralisado em nome de Jesus Cristo. Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, para ser mandado para um lugar determinado por Ti e de lá jamais volte. No lugar, Pai, o sangue de Cristo seja colocado, não só para proteger, mas para atrair aqueles que precisam estar ali para ser abençoados. Não só o Teu povo que tem os seus negócios, mas todo aquele que entrar seja um povo selecionado pelo Senhor. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado pela saúde do Teu povo restaurada. Obrigado, meu Deus, pela vida espiritual do Teu povo também sendo restaurada. Obrigado pelos casamentos, Senhor, sendo restaurados, reconstruídos para a honra e glória do Teu santo nome. Assim também, Pai, como a mudança dos filhos e filhas, como os lares, Pai, sendo renovados pela paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre, porque creio, onde portas estavam fechadas vão ser abertas, onde crescimento, onde não tinha, vai haver crescimento, onde havia escassez, vai haver abundância, onde havia, Pai, tristeza, vai haver alegria, onde havia choro, vai haver alegria, mais um glória, glória, glória e culto de ação de graça, em nome de Jesus. Visita as vidas, Pai, dos cadernos de oração que nós temos nesta obra, dos cadernos de oração das irmãs e irmãos que oram e intercedem pelo próximo. Meu Deus e meu Pai, visita cada um, porque eles precisam também, Pai, de uma mão, da mão do Senhor, não da mão do homem, a mão sobrenatural do Senhor, que tudo pode. Desde já eu profetizo e desde já agradeço em nome de Jesus Cristo. Obrigado, 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 Senhor. Pai, agora eu coloco diante de Ti, apresentando garrafas com água, copos com água, caixas d'água, cisterna, filtros de água, torneiras, onde entra a água, Pai, para dentro do lar do Teu povo. Derrama uma bênção, Senhor. Derrama a bênção de todos os dias. A bênção de cura, de libertação, de transformação, de mudança de vida, mas principalmente de salvação. É o que nós cremos, profetizamos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos. Amém. Emily, a paz do Senhor. Carlinho, a paz do Senhor. Lane, a paz de Deus. A paz de Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Deus é o nosso Deus poderoso, que pode fazer muito mais do que a gente pede, do que a gente espera, tá, irmãos? Não duvide, não seja como Tomé, não pense que o Senhor não vai chegar na tua causa porque esse ou aquele falou que não tem mais jeito, ou porque esse ou aquele outro falou que você não vai conseguir, porque as coisas estão difíceis, então nada vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, não olhe e nem ouça aqueles que não estão ligados com o Senhor. Ouça a palavra de Deus que diz, lá em Amós capítulo 9, versículo 11 ao 15, a promessa. Vai haver crescimento, vai haver a restauração de casas, de famílias, vai haver ali, irmãos, mudança. Então, em nome de Jesus, creia nisso, não duvide. A porta não impediu Jesus. Mais uma vez eu vou repetir aqui. Olha o que João capítulo 20, do versículo 26 ao 29 diz. Eles estavam ali todos murmurando, falando, alguns falando que Cristo havia ressuscitado, mas Tomé ali está com dúvida. O Senhor, e a própria palavra diz, a porta estava trancada. Quando eles menos esperam, Jesus entra no meio deles e diz, a paz seja convosco.
Ali eles se assustam, mas o Senhor se direciona justamente para Tomé e diz: olha, toque aqui, toque na minha mão, me toque. Ele toca no Senhor e diz: meu Deus, Deus meu. E Cristo olha para ele e fala: só porque você me tocou é que acreditaste? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós somos essa geração que o Senhor lá atrás estava profetizando e falando para os dele. Haveria um povo que ia crer nele mesmo sem ver. E é o que acontece. Nós não tivemos o privilégio de andar com ele, de vermos ele andar nessa terra, mas nós cremos. E a promessa de Amós é para quem crê. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. O Senhor é um Deus que, no meio de nós, irmãos, ele tem agido. Às vezes a gente quer as coisas a toque de caixa, mas Deus chega no momento certo. Ele chega no momento certo. A paz de Deus, ele faz na hora certa. O desespero, as coisas, né, irmãos Vanete, somos privilegiados. Eu creio também. Então, irmãos, vamos olhar para o Senhor, não vamos duvidar não. Espere no Senhor e você verá a glória dele, você verá aquilo que ele tem para fazer. Eu não falei nada daqui de mim mesmo, eu não fiquei, eis que o Senhor vai entregar a casa, a chave, não. Eu trouxe uma palavra de promessa. E o Senhor foi bem enfático. Ele mandou ler Amós antes, por quê? Porque tem vidas que têm dúvidas, vidas que não acreditam, que precisam primeiro pegar para ver. E a palavra do Senhor diz, lá ali mesmo no capítulo 20 de João, o versículo 29 fala: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Isso é ter fé. E ele está falando para você e para mim. Você não precisa pegar para ver. Você precisa crer para que ele chegue, para que as coisas aconteçam. Então creia, não duvide. Espere no Senhor, porque tudo ele fará. Amém, irmãos? Amém? A paz de Deus, a paz do Senhor. Eu fico por aqui. Deus abençoe mais uma vez as irmãs, os irmãos que estão aqui, os irmãos que vão ouvir mais tarde. Uma quarta-feira abençoada para todos nós. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor sempre esteja conosco, onde o poder e a presença do Senhor sempre se manifeste no nosso meio durante o nosso dia. E que no final do dia venhamos agradecer por mais um gigante vencido, por mais um tempo que o Senhor foi conosco. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Nós lemos João, capítulo 20, do versículo 26 ao 29. Depois lemos Amós, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Tá bom, irmãos? Paz de Deus, a paz do Senhor. Até mais tarde. Glória a Deus.